Então, o processo de retreinamento, né, o termo retreinamento, que a gente trouxe há alguns anos aí, não é somente para reabilitação, eu acho que isso já ficou claro para grande parte do público que nos segue. Você entender que o processo de retreinamento ele se dá no momento onde o aluno ele quer mudar a forma como ele se movimenta. Muitas das vezes aquele aluno quer melhorar a capacidade funcional ou, de fato, está numa situação de reabilitação. É um mercado que está crescendo? Bastante. Infelizmente. Infelizmente. Você vai falar, pô, Haroldo é maluco, ele ganha dinheiro com isso, está falando que isso é uma situação chata? Sim. Por quê? É sinal que cada vez mais as pessoas estão sendo submetidas a um processo de treinamento que não condiz com as suas necessidades. Cada vez mais as pessoas estão sendo expostas a volume e intensidade de treinamento inadequadas. E cada vez mais a gente coloca as pessoas para se movimentarem menos. Essa é a realidade. Então, esse mercado está crescendo muito em função da pandemia, onde todo mundo descobriu atividade física e exercício físico, né? E as pessoas não se preparam para fazer essas atividades. Então, descobriu a corrida. O que a pessoa faz? Corre. Mas ela se preparou para correr? Provavelmente não, porque ela acha que se preparar para correr é correr mais. Ah, ela descobriu o quê? O ciclismo, pedala. Se prepara para pedalar? Ah, compra uma bicicleta melhor. É isso. Então, isso é uma ponta do iceberg, né? A gente tem múltiplos fatores que envolvem o crescimento desse mercado. E qual é o objetivo? O objetivo é você resgatar as capacidades funcionais do indivíduo e, obviamente, ao final do processo, entregar o máximo de performance. Um erro comum na educação física é achar que performance é só para atleta. A gente subestima os nossos alunos. Aí deixa o aluno fazendo um treino de ameba por 10 anos. A gente tem que entregar o máximo que ele pode chegar. E isso é performance. Você colocar um idoso para ele conseguir ter capacidade funcional dentro da casa dele, é performance. Talvez seja mais desafiador do que ganhar uma medalha olímpica para ele. Então, o objetivo é entregar performance. Como? Unindo ciência e prática. Um erro comum também na educação física é a galera que só fala de artigo, né? Não, porque eu li no artigo tal, e começa a citar, né? Você leu por ler, ou você leu, criticou e aplicou? São coisas diferentes. Então, ciência e prática sempre unidas. Óbvio que com essa conexão aqui, você começa a traçar estratégias de recomendações. Mas qual é a outra falha na educação física? Protocolo. Todo mundo busca um protocolo. Protocolo de reabilitação de ombro. Protocolo de reabilitação de joelho. Protocolo de reabilitação de coluna. E a gente aprende na graduação, lá nos primeiros períodos, aquele termo clássico, né? Individualidade biológica. Olha só como é que como o Gabriel diz, beira a esquizofrenia. Porque a gente fala de individualidade biológica e fica correndo atrás de protocolo. Tem alguma coisa errada nesse processo, não? Porque o protocolo, a princípio, é o mesmo modelo aplicado para todas as pessoas. E cadê o princípio da individualidade biológica? Complicado. Até porque a mesma lesão se manifesta de forma diferente entre os indivíduos. Então, há uma diferença entre as pessoas para a mesma lesão. Será que o mesmo protocolo vai funcionar para todas? As recomendações auxiliam o profissional na tomada de decisão. E, obviamente, que a gente busca o sucesso. Mas o insucesso pode acontecer. Por isso que eu falei que eu não queria deixar ninguém frustrado, né? Haroldo, eu fiz exatamente o que você falou lá na palestra e tal, e não deu certo. Acontece. É aquele famoso, é raro, mas acontece muito. Por quê? Sistema biológico, a gente só tem uma certeza, a incerteza. Ele é totalmente dinâmico, não linear, mutável. Você um dia acorda muito bem, a nossa vida é um eletrocardiograma, né? Não é isso? Altos e baixos. É isso que acontece. Então, você pode fazer o controle de carga que for. Haroldo, tem tecnologia, eu tenho grana para investir. Fazer tudo possível para dar certo.
e pode não dar certo. Por que é importante essa mensagem para vocês? Para não ficar frustrado no final e não fazer autoflagelo. Não deu certo? Tenta outro caminho. Por isso que a caixa de ferramentas de vocês tem que ser rica de opções. Não ficar preso somente ao método. Quando a gente fala nas certificações, a gente tem um método de trabalho, mas o nosso método, ele dá a flexibilidade do indivíduo escolher vários caminhos. Por quê? Essa é a melhor estratégia, já que cada um responde de uma forma. É importante, e isso é uma mensagem que, numa outra aula da pós, eu falei sobre isso, aí uma aluna falou, Haroldo, eu já entendi isso, não precisa repetir. Precisa. Sabe por quê? As pessoas ainda cometem esses erros, de associar a lesão ou uma restrição do indivíduo a um único fator. Ah, fulano se machucou, isso é comum, né? A gente vê isso nas mídias. O jogador tal se machucou porque ele é o cara da noitada. Pô, mas será que somente a noitada foi o fator preponderante para ele ter aquela lesão? Quantos atletas também estão na noitada e não tem lesão? Complicado, não? Por quê? A lesão, assim como o rendimento, são resultados da interação de múltiplos fatores. Isso tem que ficar claro. Então, a gente, quando trabalha com restrições musculoesqueléticas e lesões, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são esses fatores. Ah, Haroldo, meu aluno é idoso, ou seja, o processo de envelhecimento ele é um fator de risco para a lesão, concordo? Dependendo da lesão, essa lesão pode ter maior afinidade com o sexo feminino. Então, ser do sexo feminino também aumenta a chance de ter aquela determinada lesão. O histórico prévio, a genética. Hoje tem teste genético para você verificar ali se tem algum polimorfismo vinculado a maior incidência de lesões. Então, a identificação desses fatores é importante, porque se eu identifico esses fatores de risco, eu consigo identificar o segundo ponto, que são os fatores modificáveis. Porque o não modificável, o termo já diz, eu não consigo manipular. A idade. Tem terapia anti-age aí que vende, mas normalmente a idade você não consegue manipular. Então é um fator de risco que eu identifiquei, mas eu não vou me preocupar, porque não tenho o que fazer. Agora, composição corporal, eu consigo manipular? Consegue. Condicionamento físico? Também consegue. Então, os fatores modificáveis eu vou ter que utilizar para manipular e tentar reduzir o peso dos não modificáveis. Perfeito? Então, identificação dos fatores de risco, manipulação dos fatores modificáveis.